Nós já iniciamos o capítulo, que foi o 24º, a ilusão do discípulo, e paramos na página 124, no seguinte parágrafo. Recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou certa vez. Todo mundo já se localizou? Então, vamos repetir o parágrafo. Recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria, interpelado, que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém. Farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância, para imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. Bom, para aqueles que não acompanharam a aula passada, por alguma razão, é a conversa do Judas que ele está tendo e com o Tiago, se eu não me engano, e ele está dando as suas justificativas para que a situação junto aos poderosos de plantão, né, possam ser tomadas as atitudes para que Jesus possa, então, agir e, com isso, o povo todo estar com Jesus, inclusive as autoridades do Sinédrio e todos os demais que eram os mandantes da época. Bom, aí continua a conversa. Judas, observou-lhe o irmão de apostolado com doce veemência, vê lá o que fazes. Socorres-te dos poderes transitórios do mundo, sem um motivo que justifique esse recurso. Não será desrespeito à autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus, e ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Judas silenciou, aflito. No firmamento, os derradeiros raios de sol batiam nas nuvens distantes, enquanto os dois discípulos tomavam rumos diferentes. Bom, pessoal, acho que é interessante aqui nós observarmos essa condição da utilização do livre-arbítrio, né? Porque, apesar de termos o livre-arbítrio, nós também temos a assistência, e aqui nós estamos vendo, né, a assistência direta sendo feita para o Judas, aonde está sendo chamada a atenção dele em relação à utilização do livre-arbítrio, daquilo que ele faria, com quem ele estava envolvido. E aqui, logo no final aqui destes 2 ou 3 últimos parágrafos, principalmente no penúltimo, que diz Judas silenciou, aflito, mostra que claramente ele já poderia estar completamente envolvido com as autoridades, né, no sentido de promover aquilo que ele esperava, e efetivamente talvez já não tivesse mais volta, ou talvez até tivesse, né? Mas, enfim, essas são as questões voltadas, por vezes, que nós temos na utilização do livre-arbítrio, apesar de recebermos a orientação, auxílio, assistência, inspiração de amigos espirituais ou de pessoas encarnadas para que nós possamos utilizá-lo da melhor forma. Tem alguma mão levantada aí, Ricardo? Ricardo? Humberto, Diga. por isso que, quanto à obsessão, até na aula, né, que a gente deu sobre a obsessão, o problema de quando nós vamos tomar uma decisão e que o espírito está atormentado por causa dessa decisão, porque lá dentro dele ele sabe que não é uma coisa, né, que condiga com o que está passando, e como os espíritos ajudam, né? Os espíritos obsessores superlativam aquilo. Então, chega uma hora que você está vendo que aquilo não é o que vai ser o melhor, mas você parece que não consegue voltar atrás.
Diz, não, eu já disse que vou fazer, já dei minha palavra, não vou recuar. Não vou pedir desculpa, vou deixar a coisa rolar, né? Porque não é só ali a força do seu egoísmo, da ignorância, né, a respeito do assunto que você está vivendo, mas é também os espíritos, né, adubando aquela ideia. Com certeza. Aí tu quer falar também. E no mesmo sentido, a espiritualidade que nos quer bem, atuando também, né? Também. Às vezes por intermédio de pessoas, às vezes por intuições, falando, olha, esse não é o caminho. Eu até costumo pensar que tudo que acontece na nossa vida de ruim, parece que a gente teve pelo menos 2 ou 3 oportunidades antes de alerta, né? E tivemos pelo menos 2 ou 3. E não demos assim, não vai desse jeito, não vai por esse caminho, mas a gente acaba insistindo, ou por inferioridade, ou por influência, ou por falha de caráter. E aí, quando a gente dá com o burro na águas, como a gente costuma dizer lá em Curitiba, quando a gente dá com os burros na águas, aí a gente fala, putz, mas olha, lá atrás fui avisado 2 ou 3 vezes para fazer diferente, né? Por que eu não mudei o curso, né? E é isso que aconteceu com o Judas aqui. Né? E o interessante, qualquer filme que você assista sobre a história, você não vê um Judas assim, frio, certo de que aquela é a melhor decisão a tomar. Né? Todo filme sobre essa história mostra um Judas atormentado. Ele vai, mas é como se aquele ponto de vista dele, aí ele já não estivesse mais seguro daquilo, de que o melhor seria aquilo. E ele não consegue recuar, né? Você vê, porque ele podia não suicidar-se se fosse leve a coisa. Foi tão profunda que ele se vê tomado pela obsessão, até para provocar, que aí até o remorso é maior. E aí a pessoa, ao invés de, puxa, mestre, desculpe, pisei na bola, aí procura uma outra saída, que é o suicídio, porque também está tudo levando, né, a você se atormentar de uma forma mais superlativa. É porque ele tinha um amor a Jesus, né? Mas era um amor doente. Não é que ele estava atormentado pelos espíritos, mesmo estando com Jesus. A gente pode estar com Jesus aqui no centro e pensando em outra coisa, porque o nosso padrão moral é que vai determinar quem está conosco. Então, Judas acreditava piamente que a única forma do cristianismo realmente dar certo era com o apoio da elite. Esse povo, quer dizer, exatamente o contrário que Humberto de Campos conta na primeira passagem do livro, né? A primeira passagem aqui do livro é que Jesus, exatamente contando que ele ia utilizar do povo, aquelas pessoas simples, como alicerce do cristianismo. E aí até o sacerdote olha e fala, você vai construir com lama? Não foi isso? Não, Não foi essa passagem? O próprio Levi desacredita nas bem-aventuranças, né? De Mateus. Diga, Rafa. Excelente aí a colocação, o início da discussão com o que o Humberto falou, porque traz para o nosso plano real do nosso dia a dia essa questão de como a gente pode ou não usar o nosso livre-arbítrio, né? E além disso, além do que o Ayrton falou, antes da gente tomar uma decisão que às vezes vai dar com os burros na água, né, na nossa vida, nós recebemos 2 ou 3 alertas aí da espiritualidade. Me veio uma outra questão, que antes ainda de dar com o burro na água e receber esse alerta, nós com certeza, já passamos pela seguinte situação: determinada ocorrência na nossa vida, que naquele momento nós consideramos uma tremenda perda ou prejuízo, e que, na verdade, lá na frente vai se mostrar uma verdadeira graça divina não ter acontecido do jeito que nós queríamos. E muitas vezes nós não paramos para refletir nesse sentido. A gente se revolta e fica bravo que não deu certo lá atrás,
mas lá na frente está claro para nós que o melhor a ter acontecido foi aquilo. E na próxima oportunidade, antes ou quando estamos prestes a dar com os burros na água, vêm os alertas, vêm as intuições, e a gente insiste em seguir pelo caminho menos favorável, né? Eu levanto. Márcio, falar. Bom dia a todos. Né? É que hoje ele desceu das nuvens, né, de Ohio. Aí ele praticamente caí de paraquedas aqui, né? Sempre estou no meio do capítulo. Né? Mas esse capítulo, para mim, ele é muito importante, né? Como um entendimento dessas aflições do Judas, né? Porque essas aflições de Judas, na verdade, elas são as aflições, né, da humanidade, que se persistem até hoje. Quanta dificuldade nós temos de entender, né, realmente a maneira com que Jesus veio ao mundo, né? Judas, como todos naquela época, eram judeus, né? E para os judeus, então, a gente entende que mais difícil ainda era, porque Moisés, que veio antes, né? Ele veio no meio dos faraós, né? E todo mundo naquela época tinha expectativa e esperança, né, que Jesus, claro, que viria também ao centro de Roma, né? Que viria junto aos Césares, né? Que viria libertar Israel, né? Através da força, através da espada. A gente vê isso de maneira tão clara depois em Pedro, onde ele, aquela hora, né? Ali junto do centurião, ele falou, é agora, né? E foi lá e cortou a orelha dele, né? E Jesus, mais uma vez, meu Deus, meus apóstolos, ninguém entendeu absolutamente nada. Ninguém entendeu nada. E até hoje, nós todos ainda temos um pouco de dificuldade com isso. Temos dificuldade no momento onde a gente gostaria que vou falar sobre nós espíritas, que um ótimo espírita assumisse a presidência para resolver os nossos problemas. Sendo que Jesus deixou tão claro que era exatamente esse o contexto de Judas à época. Onde que não é assim. Que é necessário que cada um faça a sua parte, que cada um dê a sua contribuição, o seu esforço. Como os co-criadores do mundo que somos, Deus fez esse universo maravilhoso, perfectível, mas a obra não está acabada. Cabe a nós ainda adentrarmos e darmos a nossa contribuição. E é exatamente esse o ponto de Judas. Ele não se conformava, ele tinha esse entendimento que não, é necessário que a gente vá lá, que a gente faça influência, para que a gente coloque Jesus lá em Roma. E não é assim que a gente constrói um mundo melhor. É a partir dos nossos corações individuais de cada um. Então, eu acho a beleza, né, dessa história, a maneira como Humberto de Campos nos trouxe, né, para mim ficou gravado, né, dentro da minha memória, para sempre, esse ensinamento. E a ele, Judas, é a quem eu dou graças a Deus. Porque se não fosse ele, não fosse Humberto me contar essa história, eu ainda, talvez hoje, ainda estava dando risada quando a gente bate no Judas. Malhando Judas no São nós João. estamos acostumados a tanto. Malhando Judas. Eu vou aproveitar essa questão que o Márcio levantou, é importante, como de todos os demais. Na realidade, essa associação com o poder já são equívocos de muito tempo. Os próprios cristãos acabaram cometendo quando se uniram aos poderosos de plantão e deu no que deu, né? No desvirtuamento a partir do ano 300, depende do historiador, diz que a partir do ano 325, isso pouco importa. Mas o ponto é que há um interesse onde as criaturas se associam às pessoas de plantão no poder, e quando isto não acontece, via de regra, são taxados como loucos ou qualquer outra taxação dessa natureza. Como exemplos que nós temos, né, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, criaturas que, até se solidificarem na posição daquilo que ofereceram para a humanidade, foram pessoas classificadas como louco, como foram ridicularizadas,
várias delas, por vezes, né, colocadas como charlatãs e coisas do gênero, porque estão dissociados daqueles que são os mandantes num primeiro momento. É tão realidade isso, porque mostra-nos a fragilidade de não ter fé, de não ter credibilidade em si mesmo. E o Márcio fez até uma observação interessante sobre o aspecto de que, se nós pudéssemos ter um cidadão que pudesse mandar no Espiritismo, nós já teríamos, estilo uma condição papal ou algo semelhante, para transferir essas responsabilidades para os ombros de uma pessoa ou um grupo de pessoas, como às vezes a gente tenta fazer. Isto é interessante porque, graças a Deus, né, graças aos espíritos, dado que a doutrina dos espíritos não dos espíritas, né, porque, segundo Emmanuel, diz que o problema do espiritismo são os espíritas, o que ele parece ter razão. O fato é que isso não aconteceu, né, e não tem chance de acontecer. As responsabilidades estão na mão de cada um de nós, em fazermos o melhor para nós, realizando o melhor para a doutrina, que é a sua divulgação nas palavras do próprio Emmanuel. Isso mostra-nos, então, por vezes, essa necessidade da transferência para alguém mais capacitado, a falta de confiança nas nossas próprias potencialidades. Claro que isso aqui essa colocação não é generalizada, mas é deixar para o outro, porque eu não me sinto suficientemente preparado. Aliás, nós, e a Marisa deve ouvir isso com regularidade, por estar mais próxima das pessoas em maior tempo, colocações do tipo: eu não me sinto preparada para realizar tal tarefa, ou para tomar essa atitude em mim mesmo, e assim sucessivamente. É muito típico ainda de que nós vamos ter que trabalhar firmemente as questões da autoconfiança para quebrarmos essa necessidade de fazermos transferências ou de nos apoiarmos, por vezes, em pessoas que nós achamos que, pelo fato de deter o poder temporário, são mais importantes do que nós, são mais poderosas como seres humanos do que nós. Essa é uma realidade que bateu no Judas, né? Essa é uma realidade que está, claro, no Judas, dessa necessidade, dessa união com quem efetivamente, aparentemente, detinha de fato o poder, quando o poder está na mão de cada um de nós. E eu achei muito bem observado as questões levantadas por todos e também, finalmente, pelo Márcio. Eu queria só voltar num ponto que acho que a Marisa colocou, muito importante, que é a atitude de Judas. Porque todos os apóstolos, posso dizer assim, com exceção de João, erraram. Naquele final de Jesus, todos, Pedro negou, todos fugiram, ficaram com medo. Talvez Judas o que mais errou, mas todos erraram e se arrependeram. Judas errou e suicidou-se. Quer dizer, ele tinha a possibilidade também de se arrepender, de tentar construir o cristianismo, mas como ele ainda não tinha compreendido plenamente o cristianismo, como Pedro também não tinha compreendido plenamente, como os outros, acho que talvez ali poucos tinham compreendido. Maria Madalena tinha compreendido o cristianismo, mas ainda não tinha botado plenamente a mão na massa, que faz depois, né? Um trabalho brilhante com os leprosos. Mas o fato é que essa é a atitude que a gente pode ter na nossa vida, porque nós vamos errar. E já erramos várias vezes. E qual é o caminho que nós vamos seguir a partir de então? Faríamos como Judas, né, o suicídio? Esse era o caminho? Ou nós temos a misericórdia divina de olhar o erro que nós cometemos, nos arrependermos e mudarmos? Mudarmos como Pedro fez, como Paulo de Tarso fez, como todos fizeram ali naquela... Mas sabe por que Judas suicidou? Porque ele foi o único que não voltou para Jesus. Exato. E quando Jesus voltou para ele, como fez com alguns apóstolos, ele já tinha desencarnado, a Jesus foi a ele desencarnar.
mas todos que erraram, Pedro foi na mesma hora, Jesus ainda no Calvário reergueu Pedro, depois de ressuscitar, foi ver os outros. Então, aquilo fez com que o arrependimento... É isso que eu digo, a gente erra, mas se a gente entra em contato de novo com aquilo que parece que não foi suficiente para nós, a gente só vai melhorar. Então, quando às vezes as pessoas estão no centro, eu fico triste quando alguém desiste e depois não volta mais. São poucos, muitos assim, né? Na hora ficam meio insatisfeitos com alguma coisa, porque vem às vezes com aquela ideia de que a cura está no passista, está na pessoa que está fazendo a palestra, entendeu? Mas depois volta de uma outra forma e começa a ver que por ele mesmo aquilo vai fluindo, aquela cura, né? Vai fluindo. A cura está na A cura transformação está na pelo transformação e evangelho. ninguém pode fazer por ninguém, mas é claro que ficar aqui ouvindo isso, tomando a surra de Bíblia toda semana é a melhor coisa da vida, porque não é uma surra que dói, a doença é pior, né? É melhor tomar surra. A dor é maior. A dor é maior. Mas quando a gente volta a ter contato com Jesus, nós encarnados, Ave Maria, de novo outra chance, é de novo, é tão gostoso isso, que aí você vê que só depende da pessoa. E acho que por isso que você tocou nesse ponto, que é muito importante, muito relevante para nós, porque todos nós vamos errar. E não e podemos todos desistir, nós vamos nos distanciar de Jesus em momentos da nossa vida. E aí a decisão cabe a nós, né? E que a gente tem que nos espelhar nessas histórias para chegar no melhor caminho, né? E uma pessoa que está longe da religião, por isso que eu acho a religião, quando fala assim, não, a religião não precisa, cada um faz a sua. Eu acho que construir a espiritualidade, você constrói. Sozinho, eu acho impossível. Você tem que ter contato ou com o sobrenatural, ou com esse natural religioso. Tem que ter, todo mundo tem, não fica ninguém de fora. Nessa vida pode não estar tendo, mas tem. Sempre que você tem esse contato, é como se acendesse mais uma possibilidade de você construir o que está dentro, entendeu? O seu templo interno. É a força o do templo feixe interno de varas, depende né? da escola. Eu não posso fazer nenhuma construção se eu não vou à escola aprender. Eu não posso operar minhas dores se eu não vou na escola aprender como é que se opera. Eu vou fazer tudo errado, eu vou levar um tempão fazendo aquilo, né? Aí, quando eu estiver já à beira da morte, eu digo, consegui agora me perdoar, consegui agora me desculpar. Aí já está, né? Volta. Tem problema, o bom é que volta, né? Mas se a gente... O Márcio tocou, não só fazer um... O Márcio hoje, meu filho, aí não está nas dúvidas. O Márcio tocou num assunto e que o Humberto complementou, que eu achei muito interessante, a misericórdia de Deus, que é, tá bom, vocês realmente acham que o plano de Judas vai funcionar? Então eu vou deixar ele ser aplicado. Porque não há ninguém, eu vou colocar a minha opinião, no mundo que tenha tido tanto poder, no mundo, como um cristão. Nós tivemos, historiadores dizem, que na caída do último imperador subiu no mesmo trono o primeiro papa. Cristão, nós vamos falar de cristão. Então não há no mundo quem tenha tido mais poder do que um cristão. E não funcionou o plano de Judas do jeito que Jesus falou. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque só vai funcionar palmo a palmo, coração a coração. E foi como Jesus falou. É isso que a gente espera. O salvacionismo num grande presidente do maior país do mundo, do mais rico, do mais militarizado, do mais que venha trazer o bem, é o déspota esclarecido, né? A filosofia aristotélica, né? Do ditador bem intencionado que só existe no mundo das ideias, segundo Aristóteles, e ele fala, isso não vai existir, porque todos que chegaram ao poder se deturpam no poder estão porque com defeito. Ainda não estão, né? Com defeito. E aí a gente espera que a revolução, o mundo de regeneração, o mundo, né, de Jesus seja imposto sem alterar o padrão vibratório individual. E só vai alterar, e na verdade é o oposto. Primeiro altera-se o padrão vibratório individual, isso vai alterar o padrão vibratório da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade, do seu país e, consequentemente, uma hora do mundo. Quando a gente chegar em 3 bilhões, né, são 7 bilhões mais ou menos, 3 bilhões e meio mais um,
em mundo de regeneração, o mundo vai ser de regeneração. É como agora na pandemia. Eu acho que, por exemplo, só poucos centros se mantiveram abertos, não porque Jesus escolheu aqueles, é porque alguns membros da casa se dispuseram a continuar. Então, isso é que cria uma força e fortalece os outros que podem estar um pouquinho mais assim em dúvida, né? Então, quando você... É a única coisa que uma direção pode fazer. Mas não pode dizer assim, não, vem aqui, que aqui, ó, todo mundo que está aqui na mesa são os bambambãs. Se você sentar aqui, meu filho, já é. Já está, né? Não tem, pelo contrário. Cada um passou por Eu acho que os dores. daqui são os últimos da fila, porque são os que têm que estar internados. Então, quando você, pelo menos, cria essa força, aí você pode. É isso que um governo normal pode fazer. Se ele estiver bem educado, a tendência é que as pessoas queiram também se educar. Mas, infelizmente, quando prova o mel do poder, fica todo mundo melado, não tem mais nada, não sei. Encheu o pote. Humberto. Vai, Eu Humberto. acho que, voltando a alguns capítulos anteriores, quando Jesus, em conversa com Tiago, vai dizer, não é, que o homem é mais frágil do que mau. E a fragilidade dele está no autodesconhecimento. Quanto mais se desconhece, mais frágil as pessoas são. Menor poder de gerenciamento sobre si mesmas por conta do desconhecimento. O que leva as criaturas, voltando ao ponto já observado, que eu observei anteriormente, leva as criaturas a desacreditarem delas mesmas. E isto pode levar aos extremos, né? Toda a força empregada por Judas para o suicídio poderia ter sido toda a força utilizada para a reaproximação dos seus valores junto a Jesus. Porque, apesar de distorcidamente fazerem colocações do tipo de que a fragilidade do indivíduo, o indivíduo que é um suicida é um covarde porque ele é fraco, etc., é exatamente o contrário, né? Porque você lutar contra cada princípio existente em cada célula do nosso organismo que visa a autopreservação para a sua aniquilação, é necessário uma força absurda através do desespero, pela fragilidade da questão da não confiança em si mesmo. Então, nós vemos muito isso em relação a Judas e nós vemos muito isso em relação às pessoas aparentemente bem intencionadas, né? Porque aparentemente não porque elas estivessem, por muitas delas, não porque elas estivessem interessadas em assim que eu tomar o poder eu mudo de atitude, mas a rigor é porque não tendo conhecimento sobre e valores relativos às questões do Evangelho, no sentido de amar o próximo como a si mesmo, por não se amarem, acabam tomando as atitudes que tomam, né? Isso a gente viu na questão do catolicismo, né? Porque quando a gente fala de cristão, o cristão, na sua essência, ele é aquele que segue e busca praticar os ensinamentos de Jesus, cuja todas as leis e os profetas ele resumiu nas duas que a gente conhece bem, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, semelhante a essa, amar o próximo como a si mesmo. O restante é desdobramento. O restante tudo é desdobramento. Tem embasamento no cristianismo, mas não o é. Ele, na realidade, são distorções. E aí a gente vê as distorções pelos nomes, né? A proposta da terceira revelação do Espiritismo foi exatamente quebrar a estrutura das distorções. O embasamento não é pura e simplesmente um embasamento cristão. É, na realidade, o cristianismo redivivo. O que a proposta é trazer a essência de volta, onde ela sempre esteve, como a essência esteve acobertada pelos mais diversos símbolos. Eu não vou ficar aqui citando nomes de religião, designações essa ou aquela, mas é a essência
que ficou acobertada, que ficou, é como se você tivesse um jardim lindíssimo e construísse ao redor dele muros tão altos que as pessoas não possam enxergá-lo. Então, é bem isso, né? E a proposta dos espíritos foram derrubar os muros, derrubar o muro e mostrar efetivamente o que é o cristianismo sem estar envolto, seja por este ou aquele título. Esses foram os aspectos que nós vemos o porquê da doutrina, como eu disse anteriormente, o porquê da doutrina ser dos espíritos. Porque se ela fosse dos espíritas, ela ia acabar sendo acobertada por usos e costumes dos espíritas, o que efetivamente nós vemos na proposta do espiritismo exatamente o contrário, né? Essa necessidade de não acobertamento da essência que foi acobertada durante, no mínimo, 1.700 anos, né? E vem sendo ainda, não que seja por erro de A, de B, de C, mas pela condição de que as pessoas ignoram-se em relação às suas próprias potencialidades e também em relação àquilo que é a proposta de Jesus, né? Que é, pura e simplesmente, a espiritualização do ser, né? E esses são os nossos desafios. Humberto, antes de você continuar aqui, só dizendo aqui 2 comentários feitos por Tânia Calderon. A cura está dentro de nós. Temos que tentar diariamente para nos transformarmos. E, Carol, cada um tem sua própria luz. Não adianta querer pongar na luz dos outros. Perfeito. Cada um no seu quadrado. Infelizmente. Dá para te irradiar, não dá? Ele já pegando as irradiações. Vamos lá, Humberto? Vamos lá. Bom, continuando, então, sem embargo das carinhosas exortações de Tiago, Judas Iscariotes passou a noite tomado de angustiosas inquietações. Imagina. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Israel não esperava um Messias que enfeixasse nas mãos todos os poderes? Valendo-se da doutrina do Mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simpleza, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. Recordando suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução de seus sombrios desígnios. A madrugada o encontrou decidido na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o Mestre aos homens do poder em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria as suas ambições, aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Veja que, segundo alguns historiadores, as 30 moedas não fazia parte nenhuma de pagamento pela entrega, e sim o compromisso de natureza moral. 30 moedas terminava o compromisso de natureza moral que era utilizado na época, o que depende do historiador. Essa é a colocação de um deles, né, de que os 30 moedas não estavam pagando o fato do Judas ter dedurado Jesus ou entregado Jesus. Ele estava pura e simplesmente fazendo um término de um contrato de natureza moral. E veja como ele estava, de fato, iludido, né? Ele achava que ia até controlar os poderes, não é? A condição da evolução do Cristo para fazer as transformações necessárias. Mas, Humberto, o mal dos egoístas e gananciosos é isso, justamente. Ele pensa que só ele teve aquela ideia, que aquilo é a melhor ideia. Ninguém pensou em mais nada, a não ser de seguir o que ele está propondo. E aí pronto. Subestima a inteligência É dos outros. lógico. Aí o outro que é igual a ele, sabe, meu amigo, já estou com outra ideia aqui, você nem imagina. É fato. Cada um cuidando do seu quintal. E realmente, era muito preparado. Demonstra-se até que era um dos mais inteligentes, né? Tanto que esteve próximo de Jesus há muito tempo.
Só que imagina só você comparar a inteligência de Jesus. Não, e você comparar a inteligência de Jesus, mal ele tinha compreensão que estava diante do governador do orbe, o cara que fez toda essa brincadeira funcionar. Também não contaram nada para ele, pronto. E interessante também que a doutrina dos espíritos, que eu gostei muito dessa colocação do Humberto, né? Depois, mais adiante, eu acho que num conto do próprio Humberto de Campos, né? Eu não me lembro agora o livro para citar, mas o nome do conto é Judas Iscariotes, né? Onde Humberto de Campos encontra, né, com Judas à beira de Jerusalém, né, à beira do rio. Crônicas de Além-Túmulo. A Beth me ajudou aqui. E a beleza da doutrina dos espíritos, nos trazendo a trajetória de Judas após esse acontecimento, né? Onde ele relata, né, o amor de Deus para com ele, onde lhe ajudou a superar esse momento que ele passou de tanta dificuldade, né? Em outras reencarnações, onde ele somente naquele momento em que ele então desencarnou novamente em condições similares ao mestre, né? Ele fosse então a partir dali viver em tranquilidade com a sua consciência. E nesse conto do Humberto a gente encontra um Judas totalmente transformado. Essa é a beleza da doutrina dos espíritos, que nos traz esse caminhar de espíritos apóstolos, né? E do seu crescimento e da sua evolução. É isso que eu digo, enquanto Judas estava trabalhando em favor da vida, a gente estava aqui malhando ele todo mundo. Quer dizer, que coisa, né? Como a gente é ruim mesmo de entender de entender o amor de Deus. A gente não entende o amor de Deus. Como é que poderia Judas ou qualquer pessoa que cometa um crime aí horrível que vá penar o resto da vida? Não vai. E a gente quer personalizar o problema, porque daí o problema fica fácil de resolver, né? Então, Jesus só não está vivo por causa de Judas. Não por causa de Pedro, não por causa do povo, não porque quem escolheu Barrabás. Quer dizer, então é aquele ali, é o Judas, né? Vamos malhar um Pega Judas. um para Judas. Aliás, o São Judas, né, que não tem nada a ver com Judas Iscariotes, ele é santo das causas. Não, São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, que é o santo das causas impossíveis, porque as pessoas tinham medo que fosse o mesmo Judas, e aí não rezavam para ele, só rezavam no desespero. Então, quando nada funcionava, vou rezar para São Judas Tadeu, né? Por isso que ele é o santo das causas impossíveis, né? Porque ninguém rezava para ele. Até o outro fica também. O que Com nem era problema, fica marcado também. Teve o mesmo nome, acabou. Vai ser malhado. Porque a gente quer personalizar o problema, esquecendo que, na verdade, nós éramos a argila ali, a mão de obra ali. Alguns de nós estávamos no Sinédrio, outros estávamos no povo escolhendo Barrabás, eu, com certeza, em Roma, mandando crucificar os outros. Então, a gente estava... Nós, baianos, só colando chiclete na cruz. A gente não era malzinho demais, não, só chiclete. Porque provavelmente não estávamos ali do lado de Jesus, ali Maria Madalena, do lado, acolhendo Maria, que estava perdendo o filho, não era a nossa função. E aí a gente personaliza. Vamos lá. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Ao desabrochar a alvorada, o discípulo imprevidente demandou o centro da cidade e, após horas, era recebido pelo Sinédrio, onde lhe foram hipotecadas as mais relevantes promessas. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação, desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo. Parece que ele recebeu primeiro, né? Aqui, segundo Humberto de Campos. Pode ser, olha que interessante, né? Se era né, um pacto moral, o cidadão, aqui, conforme Humberto de Campos diz, né, que ele recebeu, o cidadão já estava quebrando a estrutura, já estava finalizando, aliás, o tratado, e, a partir daí, tudo ou mais que fosse feito já era, como a Marisa disse, já era o segundo estágio.
né? Você pensou nisso, mas eu já estou lá na frente. Já era o segundo estágio, já era outro momento, né? Já fechei com você o negócio, assinado embaixo, está tudo ok, next step, vamos para o outro. O que pode ser muito possível mesmo, né? O prêmio da vaidade, continuou Humberto, porém, esperava a sua desmedida ambição. Humilhado e escarnecido, seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz da ignomínia, sob vilipêndios e flagelações. Aqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-se uma queixa. Martirizado na sua estrada de angústias, o Messias só teve o máximo de perdão para os seus algozes. Observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas Iscariotes se dirigiu a Caifás, reclamando o cumprimento de suas promessas. Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriram com sarcasmo. Debalde recorreu às suas prestigiosas relações de amizade. Teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé, encontrou-os vencidos e humilhado. E humilhado, pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobração silenciosa e dolorida. Já se havia escoado a hora sexta em que o mestre expirara na cruz, implorando perdão para os seus verdugos. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. Em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casarão maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo numa suprema traição aos compromissos mais sagrados de sua vida. Antes, porém, de executar seus planos tenebrosos junto à figueira sinistra, ouvia a voz amargurada do seu tremendo remorso. Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento. Trovões violentos pareciam lançar sobre a terra criminosa a maldição do céu vilipendiado e esquecido. Mas sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre, consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai, senão por mim. Comenta. Eu fico imaginando aqui, né? O maior erro que a gente tenha cometido em nossas vidas. E Judas traiu Jesus Cristo, né? Então, acho que é um dos maiores erros da vida dele, talvez, né? Mas por maior erro que a gente tenha cometido, pela situação mais funesta que tenha acontecido em nossas vidas, se ele tivesse, ao invés de se matar, aguardado por apenas 3 dias, em que Cristo, então, aparece, ressuscita, né? Para os apóstolos, e depois ele vai. Quer dizer, com certeza ele não teria se matado, ele teria se arrependido amargamente, teria saído, talvez, com Maria Madalena, cuidar dos leprosos e tudo mais. E é uma lição muito importante, né? Por mais dura que seja a nossa vida, por mais difícil que o problema pareça, aguarde os 3 dias antes de tomar a decisão. Aguarde os 3 dias. E sabe o que é também? Você vê que os espíritos superiores também dão essa vibração, essa assessoria, tentam intervir, né? Mas você, quando a pessoa está tão tumultuada, tão atormentada, não tem jeito. Ela não ouve nada. Por isso que é bom esperar os 3 dias. Simbolicamente, né? Simbolicamente, antes de dizer, não, vou lá, peraí, deixa eu me atormentar mais um pouco, está pouco ainda. Mais um dia, porque uma hora a coisa pode acontecer, pode a dar coisa certo. mais inesperada do mundo, que seria a ressurreição. No caso, foi mais por covardia ou por... O remorso, é o remorso. Ele era tão inteligente
e ele achou que ele ia conseguir ajudar Jesus E a dentro da culpa? sua inteligência, mas eu fiquei lembrando de Paulo e Estevão aqui e as passagens que a gente vai vendo na Emmanuel contando como era Públio Lentulus, né? O Emmanuel e ele, quando Públio Lentulus conta como que era o que lavou as mãos, o Pôncio Pilatos, né? Aí quando ele vai relatando como era sujo, como eles eram ardilosos, toda a política romana era ardilosa, quando a gente vê 50 anos depois, há 2000 anos atrás. Mas eu digo, imagine a ingenuidade de Judas ao achar que ele ia conseguir dar um nó nesses caras para colocar Jesus que já eram mesmo, né? Era, por mais inteligente que ele fosse, como ele era ingênuo ao achar que ia quebrar toda aquela cúpula de sistema, né, corrupta. Ou ele pensou que, como ele estava defendendo uma causa por Jesus, que ali ele teria toda a força. Todo o apoio, Jesus, né? era grande, então ia realmente passar por cima, né? Contar com o ovo ainda na galinha. Ele não achava que Jesus ia morrer, era só certeza. E o peso da culpa, o remorso, deve ser Por terrível. outro lado, também acho que a misericórdia da história de Judas também. Porque para todos os suicidas, saber da história de Judas é consolador. Eu também vou Também conseguir. Eu Todos também vou deixaram um conseguir. exemplo, todos os apóstolos deixaram um exemplo, né? Do erro pouco, erro muito, a consequência, né? É legal. E se E a gente... desculpa, não vai. Por favor. E se se eu tô pegando o lugar do Ronaldo também, eu peguei o meu lugar de fala e o do Ronaldo. Mas e se a gente se Judas cometeu um erro muito grande, que foi trair Jesus, olha Paulo de Tarso. Paulo de Tarso matava discriminadamente os cristãos e quem era contra a ideia. Quer dizer, talvez seja um erro até maior, né? Aos olhos de Jesus, talvez Jesus fale assim, não, ele errou só comigo. Olha o que estão fazendo com o meu rebanho. E mesmo Paulo de Tarso teve uma redenção perante Jesus. Então, quer dizer, por maior que seja o nosso erro, alguém vai errar mais que a gente. E mesmo isso, ele vai receber a misericórdia. É uma lição interessante. Por isso que você tirar a sua própria vida é extrema covardia. Aí é demais, porque não precisa. Não seja covarde esse ponto, porque tem um retorno. Na mesma existência, entendeu? Tem um jeito. Você vai sair dela melhor pelos trâmites legais normais. Rodo quer falar aqui também. Não, é bom você chegar para cá. Porque... vou falar rápido. Eu estava pensando nesse capítulo. Está ouvindo? Eu entendo, eu fico tentando entender, Judas, porque eu penso assim, o cara que acalmava a tempestade com levantar do braço, a palavra dele fala, olha, qualquer coisa ele desaparece da prisão, né? Se escapa ou derrete o metal lá, então vamos fazer que não vai ter problema. Fico pensando assim, né, que é o que eu faria, falar, ele dá um sumiço ali, acabou. Aí tá um perdido. Aí ele falou, pô, deu M, né? Deu problema, agora ferrou, o que eu vou fazer? Aí ele bateu na consciência. Então ferrou tudo. Talvez, é exatamente o que a Marisa falou, né? Ele falou assim, eu estou fazendo isso para dar tudo certo, mas eu estou com o cara que vai garantir, ele vai, e de fato, se você pegar em Atos dos Apóstolos, quantas passagens nós temos em Atos dos Apóstolos em que o Espírito abriu a prisão e eles saíram. Pedro, quantas vezes Pedro saiu da prisão? Paulo saiu da prisão. Quer dizer, a gente tem vários relatos em Atos dos Apóstolos que isso aconteceu. Então, com certeza, na cabeça dele, se der alguma coisa errada, o Jesus garante. Cara, pode ser. Márcio, vai lá. Márcio, vai falar. Não, acho que foi comentado. Talvez uma colocação, eu lembrei agora o que é que eu estava pensando aqui. Quando... a gente até esquece, né? A coisa vai andando, né? Mas acho que vale. Acho que assim, a gente tem essa tendência, como todos nós estamos falando, né? Do erro, né? Mas para mim, ultimamente tem sido mais assim inspirador, talvez, a gente
na vida, acumulamos diversas, talvez, más experiências, que é o que acontece com todos nós. E eu tenho gostado desse ponto da má experiência em substituição ao erro, porque fica um pouco mais fácil da gente entender o nosso irmão que ainda está, às vezes, nesse caminhar de más experiências de maneira mais profunda. Mas é através dessas experiências, boas e más, que a gente começa a fazer uso da nossa razão, que a gente começa a elevar a nossa inteligência, para que a gente possa construir algo melhor para nós mesmos, que a gente possa caminhar em direção a uma felicidade que Jesus nos conta e que a gente ainda não conhece na plenitude. Né? Então, a gente vai acumulando, era isso que eu queria colocar, boas e más.